Olá, pessoal. Meu nome é Natália Scalco, sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Machado. Faço parte do programa Residência Pedagógica e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as teorias evolucionistas. Você alguma vez já se perguntou como o universo, a natureza e todos os seres vivos foram criados? A necessidade de entender a natureza e os seres vivos parece ser algo inerente à espécie humana. Portanto, explicações míticas sobre a criação do universo, do mundo e dos seres da natureza estão presentes em todas as culturas. No entanto, durante o Renascimento na Europa, com o desenvolvimento do pensamento científico, a metodologia e os pressupostos da ciência passaram então a ser empregados para elaborar teorias científicas sobre a origem do universo, da Terra e dos seres vivos. Entre os seres vivos e os meios em que vivem, há um ajuste, uma harmonia fundamental para a sobrevivência. Entende-se, portanto, como evolução biológica a adaptação das espécies em meios de contínua mudança. A evolução biológica, portanto, compreende as maneiras espetaculares pelas quais os organismos se adaptam à vida no seu meio, as várias características compartilhadas da vida e a rica diversidade de vida existente no planeta. O naturalista Charles Darwin, durante suas viagens, pesquisas e observações, observou a existência de uma espécie exótica de orquídea. Durante a sua observação, o naturalista começou a imaginar que deveria existir um inseto que tivesse uma estrutura bucal suficientemente longa para alcançar o néctar dessa flor. Só depois de algum tempo foi descrita a mariposa esfinge, a qual se alimenta do nectário dessa orquídea. As teorias científicas, portanto, como a teoria da evolução, permitem a elaboração de hipóteses baseadas em pesquisas, observações e análises. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de cada teoria evolucionista, começando pelo fixismo. O fixismo era um pensamento predominante até o século XVIII que defendia que cada espécie teria surgido de maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características. Esse era o pensamento, por exemplo, de Carolus Linnaeus, conhecido como Linneu, aquele que criou o sistema de classificação dos seres vivos. Até o século XVIII, os fósseis já eram estudados, mas ainda não eram vistos como evidências da evolução, os quais são tidos atualmente como fortes evidências das transformações que os seres vivos sofreram ao longo do tempo. Até mesmo o cientista francês Georges Cuvier, um dos fundadores da paleontologia, a ciência que estuda os fósseis, acreditava nos fundamentos fixistas. No campo da geologia, ciência que estuda as características físicas e químicas da Terra e suas mudanças ao longo do tempo, alguns cientistas contribuíram com ideias diferentes das do fixismo. Um exemplo foi o geólogo escocês James Hunton, que defendia a ideia de que as mudanças nas espécies podiam ser explicadas por mecanismos graduais, a exemplo das mudanças que ocorrem ainda hoje na Terra. Esse também era o pensamento do geólogo escocês Charles Lyell, cujas ideias influenciaram o pensamento do naturalista Charles Darwin. Desde meados do século XVIII, a hipótese de uma transformação das espécies, conhecida como transformismo ou transmutação das espécies, passou a ser defendida por alguns cientistas para explicar a diversidade das espécies e a existência de fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais. Essa era a opinião, por exemplo, do médico inglês Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin. No entanto, até aquele momento, ele e outros defensores da evolução não apresentaram nenhum modelo de como esse processo teria ocorrido. Então, o transformismo é a teoria explicativa da sucessão de faunas e floras no decurso dos tempos geológicos, fundada na ideia de transformação progressiva das populações. Bom, pessoal, dando continuidade na explicação das teorias evolucionistas, agora eu vou falar um pouco sobre o lamarckismo. No início do século XIX, o naturalista Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, Chevalier de Lamarck, ou simplesmente Lamarck, sugeriu um mecanismo para explicar a transformação das espécies. A tese de Lamarck
Lamarck é expressa com detalhes no livro Filosofia Zoológica, publicado em 1809. Contrariando as ideias fictícias da época, o francês defendia que os organismos atuais surgiram de outros mais simples e teriam uma tendência a se transformar gradualmente em seres mais complexos. Os seres mais simples, por sua vez, poderiam surgir por geração espontânea e sua evolução seria, de acordo com Lamarck, guiada por necessidades internas dos organismos. Atualmente, Lamarck é menos reconhecido por ter sido um evolucionista que se opunha às ideias fictícias de sua época do que por ter defendido duas leis que explicam os mecanismos de transformação dos seres vivos: a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. Vale lembrar que na época de Lamarck era comum a crença nessas leis, que além de não terem sido criadas por ele, tinham um papel secundário em sua teoria. Seu trabalho, em 1809, tem uma composição teórica ampla sobre a progressão dos seres vivos. Porém, apenas duas leis dentro dessa rede teórica acabaram recebendo um destaque maior. São elas, lei do uso e desuso, onde o desenvolvimento e atrofia dos órgãos pelo uso e pelo desuso são defendidos, ou seja, o uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas se atrofiem. E tem a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, onde é defendido que a herança dos caracteres adquiridos ocorre. As características que os indivíduos adquirem em sua vida podem ser passadas aos descendentes. Ele não se preocupou, portanto, em explicar como ocorre esse processo de herança. Na época, os conhecimentos de genética eram bem rudimentares, e ele simplesmente se deteve em dizer que há herança de caracteres adquiridos sem explicar como ocorre esse processo. Um dos exemplos mais clássicos dessas leis é a herança do pescoço da girafa, a qual eu vou explicar um pouquinho para vocês agora. De acordo com Lamarck, a girafa vive em lugares onde o solo é quase invariavelmente seco e sem capim. Obrigada a comer folhas e brotos no alto das árvores, ela é forçada continuamente a esticar para cima. Esse hábito, mantido por longos períodos de tempo por tantos indivíduos da raça, resultou nas pernas anteriores mais longas que as posteriores e o pescoço tão alongado que a girafa pôde levantar a cabeça a uma altura de 5 metros sem tirar as pernas anteriores do solo. Como eu disse para vocês no início da aula, o homem sempre buscou compreender a origem do universo e dos diferentes tipos de seres vivos. Então, ao longo da existência humana, diferentes ideias surgiram para explicar esses eventos dos mais diversos povos, sendo criados diversos mitos. Os mitos, portanto, pessoal, não são teorias evolucionistas e não são comprovados cientificamente. Hoje eu vou falar para vocês sobre dois mitos. O primeiro é a teogonia, ou nascimento dos deuses, poema épico atribuído ao grego Exídio. Conta que no princípio reinava Caos, o deus primordial. Imerso nas águas e sozinhos nas trevas, um dia cansado da solidão, Caos resolveu criar um mundo, representando em diversos deuses: Gaia, a terra; Eros, o amor; Tártaro, o mundo inferior; Erobo, a escuridão do espaço; e Nix, a noite. Gaia gerou sozinha, então, 3 outros deuses: Urano, o firmamento; Ponto, as águas; e Óris, as montanhas. Mais tarde, Gaia casou-se com Urano e teve um de seus filhos, Cronos, o qual tornou-se um dos deuses mais poderosos, antes do reinado de Zeus, a divindade suprema para os gregos. Então aqui a gente tem uma explicação da criação do mundo a partir da mitologia grega. Outro mito bastante discutido é o criacionismo. Uma das versões bíblicas da criação do mundo que afirma que no início havia somente água, sobre qual pairava o Espírito de Deus. Então Deus soprou a superfície líquida e surgiu a luz, que passou a iluminar as trevas. Isso ocorreu no primeiro dia da criação. No segundo dia, ele criou o céu. No terceiro, a fertilidade do solo e as plantas, inclusive as frutíferas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, colocando-as em seus devidos lugares no firmamento. No quinto dia, foram criados os peixes na água e as aves no céu. No sexto dia, Deus povoou a terra com uma das espécies de animais, com todas as espécies de animais, e criou o homem à sua imagem e semelhança. E no sétimo dia, ele descansou. Então aí a gente tem dois mitos da criação: a teogonia e o criacionismo. A terminologia evolução, ela se adequa dentro de diferentes contextos.
No entanto, é sempre bom lembrar que a evolução biológica se diz respeito à adaptação das diferentes espécies em meios de contínua mudança. Nós, seres humanos, evoluímos biologicamente, assim como evoluímos de outras formas. Então, galera, não adianta evoluir e ficar acreditando em signo, hein? Brincadeira, pessoal. Então, foi isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula. Abraço!